Ontem, quem esteve aqui comigo ontem, me viu falar sobre Jesus enviando os seus discípulos como cordeiros por meio dos lobos e dando aquelas instruções de irem sem ganância, vivendo todo dia o dia que eles estavam vivendo, sem darem privilégios aos ricos locais para que se servissem do dinheiro deles, embora Jesus não tivesse nenhum problema com relação ao homem e mulher ricos, generosos, que quisessem ajudar e servir. Ele mesmo tinha, de acordo com Lucas 8, um grupo de pessoas de bem, de recursos, que andavam com ele, ajudando nas suas necessidades. Mas aqui o que ele está dizendo é outra coisa. Não seja oportunista, não vá procurar, baseado na renda do lugar, aqueles de quem você vai se aproximar. Ao contrário, procure os filhos da paz, e se você encontrar gente da paz, gente do bem, entre na casa dele, fique na casa dele, more o tempo que você necessitar, coma dessa comida com gratidão e vá para as ruas com a melhor atitude de curar doentes, purificar leprosos, meter a mão na chaga da angústia humana aonde você estiver. É assim que a gente faz. E expulsem os demônios, curem os doentes e privilegiem os filhos da paz e não andem com ganância no coração. Lucas 10. E aí eu li dizendo que eles voltaram com extrema alegria dessa coisa toda e encontraram Jesus e disseram: Mestre, até os demônios se nos submetem pelo teu nome. Ao que Jesus lhes respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis que eu vos dei autoridade sobre serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do maligno, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. No entanto, alegrai-vos, não porque os demônios se vos submetem, mas porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. E aí agradeceu ao Pai por ocultar essas coisas dos sábios e entendidos e revelá-las aos pequeninos, porque assim foi do agrado de Deus. É soberania absoluta dele revelar a quem ele quer, como ele quer, não depende de quem quer nem de quem corre, mas de usar Deus de misericórdia e luz para conosco no nosso entendimento, e bem-aventurado é aquele que não resiste à iluminação nem à revelação que recebe. Bom, isso foi ontem, eu falei muito mais sobre a segurança que o Evangelho dá e como ela é estribada em coisas simples, singelas, não em ritos, em aparatos, em grandiosidades, não. Satanás cai do céu é quando encontra gente que anda assim, gente sem ganância, gente que caminha pela fé, gente não interesseira, gente que privilegia a paz e os filhos da paz, gente grata e que se alimenta e vive do que lhe é oferecido, gente do amor, gente da justiça, gente do juízo, gente da compaixão que mete a mão na chaga humana, no pus humano e leva a vida com a alegria de compartilhar aquele que nos enviou. E aí Satanás cai do céu. Não é preciso reunir não sei quantas pessoas em volta da cidade, tudo isso é paganismo inventado para gerar falsas mobilizações, porque as pessoas não querem viver aquilo que abala os céus, a terra, aquilo que derruba Satanás do seu trono de soberania sobre os homens.
São essas coisas singelas que têm o poder de destronar o diabo na vida da gente, na vida dos discípulos, na vida daqueles que andam pela fé no mundo. Essa é a verdade esmagadoramente simples e incontestável, e é a única. E aí ontem mesmo eu disse que se eu tivesse tempo, eu iria passar aqui para Efésios e ler no capítulo 5 de Efésios um texto que comigo mesmo você já ouviu a leitura centenas de vezes. E faz 2 semanas eu falei a respeito do assunto, mas eu quero falar, porque nós estamos vivendo esse tempo. É um tempo denso de principados, de potestades. E o diabo não está caindo do céu por causa da bondade dos crentes, andando como ovelhas no meio de lobos, caminhando com a natureza de Cristo no mundo. Não. O diabo está associado. Ele disse: tudo isso eu vos darei se prostrados me adorarem, e a maior parte dos cristãos ficou de quatro. Se dobrou, decidiu, se aliou, alinhou a mente a princípios que não são do Evangelho, que são do ódio, da indiferença, da sociopatia, da psicopatia, da falta de solidariedade, de compaixão. A maioria dos cristãos ficou de quatro, ganhando e recebendo tudo quanto o diabo está podendo dar nesse contexto. Tudo isso: acesso, poder, ajudas diferentes, mas que recebem, concessões variadas, validações e um monte de outras coisas que eu sei, mas que não quero nem mencionar aqui para a gente não ir longe demais. Mas, todavia, a grande maioria daquilo que a gente chama igreja está de quatro para o trono de Satanás, beijando os pés daquilo que é anticristo, que não é evangelho, que é anti-evangelho, que é apostasia, que é engano. Milhões, alguns ignorantes, outros nem tanto, e a maior parte da liderança interesseira e pervertida no coração, perderam a alegria da salvação, perderam a esperança da vida eterna, vivem só para as coisas terrenas. O Deus deles é o seu próprio ventre, é aquilo que os satisfaz, é aquilo que, humanamente falando, os empodera. É disso que decidiram viver, é para essa causa que se dedicam de dia e de noite e odeiam quem diz diferente. Eu sei que eu sou uma voz, com algumas poucas outras, clamando no deserto. Já fui uma voz solitária mesmo, por muitos anos, clamando sozinho no deserto. Agora, graças a Deus, tem algumas outras se alinhando, entendendo e tendo a coragem de falar e de dizer a verdade. A verdade. E não há nada nesse mundo que me vá fazer dobrar a minha consciência. Ao contrário, eu estou aqui com arco, flecha, escudo, espada, capacete, vestido com a verdade, para enfrentar principados, potestades e poderes
e olha para mim e vê se eu estou com medo de alguma coisa, de nada, nem de ninguém. De ninguém. De poder humano nenhum. Nem agora e nem quando tudo ficar horrível. Não há medo aqui, só há a coragem simples do Evangelho e há o poder, a autoridade que me foi dada para proclamar essa palavra que cura tanto quanto julga, tanto quanto nos faz dizer: eu deixo com vocês até a poeira desse chão de maldades que vocês construíram, eu não quero nada, eu não levo nada. O príncipe deste mundo é que é o Senhor das decisões e das entregas de vocês, e ele nada tem em mim, em nome de Jesus. Paulo diz isso em Efésios 6, desculpa, no verso 10. Quanto ao mais, se é que existe alguma coisa a mais além disso, quanto ao mais, sede fortalecidos, recebam a força, a exousia, a autoridade, o poder, sede fortalecidos no Senhor e no iscus do seu poder, que de fato é uma palavra que aqui está traduzida por força, mas que significa domínio. Sede fortalecidos no Senhor e no seu domínio. A nossa força decorre de nos colocarmos sob o domínio do Cordeiro de Deus na nossa vida, daquele que nos enviou, nos dando autoridade sobre serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do maligno. Fiquem sob este domínio. Não saiam dessa consciência. Essa consciência é que é a força, é que é o poder, é que garante a vitória. Não se desviem disso. Ao contrário, fortaleçam-se nessa consciência, enraizem-na no ser de vocês, com todo o poder, sem medo, sem vacilação, sem barganhas a fazer. Enraizem-se, revistam-se, cubram-se de toda a armadura de Deus, de toda a proteção divina, e a proteção divina é essa, simples assim, conforme descrito em Lucas 10, cuja suma eu repeti agora. Revistam-se dessa armadura, que não é como a armadura portentosa de Saul, que Davi não conseguiu vestir. Larguem isso tudo, peguem a funda as 5 pedras do ribeiro, confiem na simplicidade do Evangelho e partam para diante do gigante. Revistam-se da armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque é muita cilada. Eu vejo gente santa, gente boa, gente querida, mas não prestando atenção, vacilando, não vigiando. De repente você vê a pessoa foi puxada para dentro de uma arapuca, de uma cilada. Aí está ali aquela pessoa que antes tinha uma vida tão legal, presa a esquemas dos quais ela não consegue mais sair, porque foram enredadas e não tiveram a acuidade, o discernimento, a percepção, a luz, para discernir que estavam botando um pé no laço, em nome de honras, de favores, de privilégios, de exaltações, de pedidos de oração. O diabo adora pedir oração, citar um Salmo 91, estabelecer um diálogo pseudo-bíblico,
Aí até os eleitos, como disse Jesus, até aqueles que são gente boa se deixam enganar. Se deixam enganar, como a gente tem 2000 anos de histórias de engano e temos hoje à nossa volta uma história gritante de engano, de cilada do diabo. Porque a maioria não discerne, a maioria entra de boba. É claro que tem gente maldosa, que está lá mesmo é por oportunismo, por grana, por fama, por poder, por domínio territorial, por poder de dirigir grupos e de se refastelar ou de enriquecer a outros que irão enriquecer você adiante. É tudo um esquema maligno, horroroso, crescendo, tomando conta de tudo, tomando conta da igreja. A Lava Jato hoje, se ressuscitasse com os poderes antigos, iria encontrar muita gente dentro da igreja, em nome dos crentes, em nome de Deus, fazendo as coisas horrendas que a gente já descobriu que eram feitas em nome de outras siglas. Agora elas estão sendo feitas em nome da igreja, em nome de Jesus. E você não percebe isso, né? Não enxerga essas ciladas, não percebe que o nosso embate, o nosso confronto, não é contra a carne, não é contra sangue, não é contra os personagens e as personas que dão visibilização a esses poderes invisíveis, mas é contra os próprios poderes invisíveis. Apesar de que eles ganham visibilização, personalidade, falsa identidade, em nome de Deus, todos os dias à nossa volta, e a maioria não tem discernimento, não tem percepção, vai embarcando, vai entrando, vai engolindo, vai dizendo glória a Deus, aleluia, vai se sentindo honrado pelo maligno, vai se sentindo ungido pela maldade, vai se sentindo exaltado por aquilo que leva para o inferno a vida da gente, que desconstrói nosso caráter, que faz o amor se esfriar na gente, que nos faz ficar do lado que nós nunca, jamais, com qualquer bom senso e qualquer gota do Evangelho, ficaríamos. Mas temos ficado. Tristemente, milhares, milhões têm ficado. Eu não canso de dizer, nem vou cansar. Você saia, desligue, vá para outro lugar. Mas aqui em mim você vai ouvir a palavra dessa profecia. Gostando você ou não, suportando ou não, tendo coceira no ouvido ou não, cercando-se você dos mestres que dizem, como falsos profetas, o que você gosta de ouvir. No entanto, a palavra de Deus não cessará de ser proclamada nessa geração outra vez e nas próximas, porque o Senhor há de nos fortalecer e a outros para que isso seja feito com coragem, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. E é nesse espírito que a gente enfrenta o dia mau, que a gente fica livre das ciladas do diabo, discernindo que a nossa luta não é luta para ser vencida com estratégias mundanas, com joguinhos políticos. Não. Não é contra a carne, não é contra o sangue, mas sim contra
principados. São seres de outra dimensão. Na linguagem antiga da Bíblia, poderiam ser associados a arcanjos caídos, principados. Os arcanjos eram chamados de príncipes. E no Velho Testamento, em várias ocasiões, príncipe, especialmente em Daniel, mas também você vê isso em Josué, Juízes, em outros lugares. Mas em Daniel é o príncipe de Israel, é o príncipe da Pérsia, é o príncipe da Grécia. É uma linguagem que vem lá do tempo dos persas e do cativeiro, de principados invisíveis, principados celestiais. Eu tenho um livro chamado Entre Dois Mundos, que já se chamou no passado Batalha Espiritual, e que fala sobre essas muitas categorias de seres e das intervenções deles não só nos indivíduos, mas nas nações. Tem espíritos que são espíritos obsessores de indivíduos, que a gente chama de endemoninhados. E a história deles não está revelada nem no Novo nem no Velho Testamento, mas há pistas da natureza dele em alguns livros pseudoepígrafes, como o livro de Enoque, que nos dizem de onde vêm esses espíritos imundos que se vinculam a indivíduos que querem possuir corpos individuais. Eu já falei sobre isso, uma hora dessa eu volto a falar. Mas os principados, as potestades, não têm a obsessão da possessão corpórea, individual. Eles têm a obsessão da dominação coletiva, da dominação cultural, da dominação política. Eles sempre buscam a oportunização. Quando a medida da iniquidade dos povos vai se somando, vai aumentando, vai se empilhando, vai fazendo uma barragem Brumadinha, a montante, eles vão crescendo com a loucura humana, com a loucura social, eles vão alimentando, é um processo de retroalimentação. Eles comem a produção da cultura humana e eles exacerbam a obsessão humana pelo exagero em todos os níveis, pela polarização, pelo exagero, pelos extremismos em todos os níveis, porque eles se fortalecem dessa energia. Tanto mais quanto ela chegue carregada de ódio, de raiva, de preconceito, de discriminação, de acepção de pessoas, tanto mais quanto a cultura fique possuída por esse espírito de idolatria, voltado, seja para o que seja, para uma ideologia, para o nacionalismo patriótico, para um indivíduo. Tudo isso é idolatria, para a religião. Tanto mais quanto haja esse volume crescente, tanto mais nós fornecemos alimento para os principados, para as potestades, para esses poderes do mundo invisível. Primeiro, Paulo fala de principados, que eu disse que pode ser uma alusão a arcanjos caídos, mas a própria designação arcanjo já é uma designação, apenas só uma designação. Não tem nada fixo no universo, não há um cartório que batizou esses seres de arcanjos. Isso foram os humanos, observando, vendo, discernindo, sentindo, que disseram: existem seres superiores aos próprios anjos. E isso se associou à ideia de
principados invisíveis, vinculados a nações específicas. E eles são do bem, esses seres, tanto quanto são do mal. Eles, na linguagem contemporânea, o pessoal chama de extraterrestre, que é tudo quanto não é da Terra, não é humano, não é da nossa energia, de outra energia. O Novo Testamento chama de principados. O Velho Testamento também, anjos ou principados. E Paulo também faz alusão a potestades, que é a palavra exousia, que define poder, uma autoridade. Existem camadas de dominação na dimensão invisível que, quando a gente as acessa pela via do ódio, da raiva, do espírito da guerra, elas nos dominam. Elas possuem uma nação inteira, uma coletividade inteira. Não há argumento capaz de demover ninguém dessa presença, da instalação desse poder na mente de indivíduos, no mundo inteiro e especialmente nos lugares onde há esse empilhamento de medida de iniquidade crescente. E ela se torna muito pior quando aqueles que deveriam ser sal, luz, ser testemunho de Deus, se aliam a essa malignidade. Aí o fortalecimento dessa potestade fica infinitamente maior do que a gente pode imaginar. Um dia você vai me compreender. Um dia você vai dizer: ele estava ensinando a verdade com uma clareza brutal, e eu preferi botar os olhos e os ouvidos em outra direção. A palavra, todavia, foi dita. Principados e potestades, dominadores, os dómenes deste mundo tenebroso, do controle político, são aqueles que se fazem um com esse poder que, como diz Paulo, ficam à disposição da manifestação desses pensamentos, desses desejos, desse espírito antimorte que assola indivíduos, mas assola sobretudo nações inteiras. Há nações que de repente amanhecem sob uma insígnia espiritual diferente. Mudou tudo da noite para o dia. E mudou para pior, mudou para horroroso. E a gente não tem mais o que dizer. Nós não somos mais compreendidos. A palavra mais pura do Evangelho é rejeitada, especialmente por aqueles que deveriam ser os discípulos e que se tornaram apaixonados pela corrupção daquilo que não é mais evangelho, que é só religião sem Deus, sem vida, sem amor, sem compaixão, sem misericórdia. Como até os mais envolvidos com isso, que estejam me ouvindo, sabem exatamente que é verdade. Especialmente eles. Eu conheço a todos eles e sei que eles sabem que é verdade. Eu teria tanta história para contar, mas não vou contar não, agora não. A nossa luta contra principados, potestades e dominadores da política humana são os senhores da sociedade humana e que ficam frequentemente carregados de maldade, não de bondade. São raros os que vêm cheios de bondade, justiça e verdade. A grande maioria pende para o lado mais fácil, para o caminho largo, para a porta larga, para o príncipe deste mundo, que transforma pedra em pães, que promete miraculosidades religiosas, que diz: tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Nossa luta é aí, contra essas forças
pneumáticas, como diz o texto grego, essas forças que chegam com o poder da impressão carismática, que chegam com a força da impressão de realidades espirituais, quando na realidade é tudo feito a partir da mais básica manifestação da volúpia carnal, do capricho maligno. Você me compreende? Em nome de Jesus, Paulo diz, portanto, meus amigos, meus irmãos, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir a esse tempo mau. A maioria não está resistindo, a maioria sucumbiu, a maioria se entregou. Eu estou convidando você, em nome de Paulo, em nome do Evangelho, para resistir nesse dia mau, para ser uma dessas forças da resistência do reino de Deus no meio dessa malignidade. Vistam as armaduras, cinjam-se de verdade, cubram-se com a couraça da cruz da justiça de Cristo, não negociem o Evangelho por nenhuma promessa de prosperidade, glorie-se exclusivamente na cruz e vista-se dela. Ela é, de fato, a protetora do seu dorso, da sua vida. Ande segundo o Evangelho da paz e compreenda o significado dele. Use o escudo da fé. Não se deixe apavorar. Quebre esses escudos. Quebre em nome de Jesus. Apague os dardos inflamados do maligno. E ponha o Evangelho como pensamento, como capacete, como proteção. Pense como Jesus, pense com a lógica de Jesus, pense com a lógica do Evangelho, creia nos princípios de Jesus, que aquele que se exalta será humilhado e que aquele que se humilha que será exaltado, que é na nossa fraqueza que se aperfeiçoa o poder de Deus. Não creia em nenhuma outra promessa ou revelação, é mentira satânica. Não embarque nisso. Antes, tome o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, não é a Bíblia como livro. É a palavra que está na sua mente, que está no seu coração, que é o chão no qual você anda, como o Evangelho da Paz, que é a espada que sai da sua boca, como palavra de Deus, não para agredir, mas é palavra de discernimento, de sabedoria, de verdade, de conhecimento. Essa é a espada com a qual você anula todos os sofismas malignos, vence todas as coisas e permanece inabalável, não esquecendo de manter a vida num estado constante de oração, de súplica em todo o tempo, orando no Espírito Santo, mantendo a sua mente santificada nos valores do Evangelho e no significado da lei da vida, segundo ensinada por Jesus, praticada por você, andando nesse chão. Para isso, vigiando, de olhos bem abertos. Não dê moleza, abre os olhos, meu querido, minha querida. Veja, pelo amor de Deus, enxergue. Discirna, vigie. Todo dia tem que ter perseverança. Tem que ser todos os dias, não tem férias. Tem que ser com toda a súplica, dizendo: me fortalece, me ilumina, me guarda, para que eu também não sucumba. E se você puder, ore também por mim, para que a palavra da verdade esteja sempre na minha boca, no meu coração. E para que não haja poder na terra que me faça recuar, que me seduza,
como eu fui seduzido nos anos 90, no início dos anos 90. Fui seduzido para ser presidente dos evangélicos do Brasil. Aquilo foi meu coração se entregando ao que o meu espírito sabia que não era chamado de Deus para mim. Queria destruir o homem bom, puro, simples, corajoso na palavra e que não tinha compromisso com nada, nem com ninguém, nem com média nenhuma ponderada de grupo qualquer que fosse. Mas eu me deixei seduzir por esse poder, por outras oportunidades, facilidades, promoções. Eu sei, eu conheço, eu sei do que eu estou falando. Eu sei como acontece. Eu me enxergo, graças a Deus. E por fim me deixei seduzir pela sensualidade. E conquanto eu hoje olho para trás e agradeço a Deus por Ele ter desconstruído tudo aquilo de maneira tão veemente, não deixando nem escombros, reduzindo tudo ao pó, graças a Deus, porque foi naquela pulverização que eu fui salvo dos enganos. E recuperei a minha própria alma e ela cresceu dentro de mim como um espírito cada dia mais consciente, lúcido, maduro, desimpressionado, livre, graças a Deus, das miragens, vigiando, vendo, enxergando, discernindo, percebendo, orando em todo o tempo no Espírito e andando em amor, para que depois de ter pregado a outros, eu não venha a ser de modo algum desqualificado. Ao contrário, ore também por mim. E não tenha vergonha do Evangelho. E não tenha vergonha desse prisioneiro do Evangelho que sou eu, desse discriminado pelo ostracismo dos apavorados, que sabem que a palavra de Deus na minha boca corta como verdade. Por isso eles não querem que ninguém ouça, que ninguém saiba, eles querem encobrir, eles querem tapar, mas eles não conseguirão, porque as trevas não prevalecem contra a luz, porque esse gosto vaza e é sutil e vai alcançando a muitos. E porque a promessa da vitória está sobre mim e sobre todos quantos andam na pureza, na simplicidade do Evangelho de Jesus. Senhor, por favor, Tu estás vivo e eu estou aqui anunciando a Tua palavra, tirando o véu, fazendo o apocalipse do mundo espiritual, para que milhares e milhões enxerguem. Mas só enxergarão se o teu espírito quebrar essa couraça, essa blindagem de impedimento que está nos sentidos deles, que estão totalmente embotados pelas tábuas de pedra, pela hipocrisia, pela ganância, pelo ódio, pelas fobias contra a existência do diferente. Por favor, salva-nos disso que está matando a gente. É o que eu te imploro agora, crendo que o teu Espírito vai agir com o poder espiritual dessa vitória.